Fala galera, Lúcio Manzanetti, hoje aqui mais um episódio no nosso querido Estúdio ManzaCast, diretamente do Jardim Aquários, tudo bem? Vou falar aqui umas informações. O nosso canal ManzaCast é dedicado a falar sobre engenharia e arquitetura, todo mundo ligado à área da construção civil, beleza? Também queria agradecer os nossos patrocinadores, que é a Obratec Projetos, gratidão à Obratec, e a Estilo Movelaria. Muito obrigado, Estilo. Um abraço para o Jean, Marcelo. E também, vamos lá, estamos aqui hoje com uma convidada queridíssima, Juliana Oliveira, uma mineirinha que veio aqui para São José dos Campos. Ela vai contar a história toda dela aqui e trabalha com design de interiores. Bem-vinda, Ju, tudo bom? Tudo, obrigada, Lúcio. Obrigada, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos contar um pouquinho de história aqui. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu adoro contar uma história, então é hoje. Ei, já vi aquele sotaquinho mineirinho, uma história para vocês. Eu vou ali comer um pão de queijo. É só Belo Horizonte que o sotaque volta. Bom, bom demais. Beleza, Ju. Quem é a Ju Oliveira? Fala um pouquinho para a gente conhecer você. Conta um pouquinho da sua história. Então, a Ju Oliveira é mineirinha, né? De Belo Horizonte mesmo? Nascida e criada em Belo Horizonte, mineira da Gema, Uhum. nascida e criada, família toda de lá. E Original. original de fábrica. Original de Ai, ai. fábrica. Nascida e criada, Uhum. família mineira tradicional, lilicíssima. E Beleza. sou esposa, sou mãe de 2 garotos, um de 10, um de 5 anos, Uhum. e estou aí na área de design de interiores, trabalhando bastante. Tem uma história longa aí para contar, né, até chegarmos até aqui, né, e como que eu Sim, cheguei aqui em São José também, né, o que que uma mineira verdade. de Belo Faz, Horizonte está faz fazendo parte dessa história aí, né? em São José, que é uma cidade aí que eu amo, tenho Uhum. maior orgulho dos meus filhos serem joseense, de estar aqui, de fazer parte A da cidade história. é maravilhosa também. Belo Horizonte é linda, mas São José não tem igual. São É José linda também. São José não tem igual, né? Sim, Costumo dizer que eu sou nascida e criada em Belo Horizonte, mas sou joseense de coração. maravilha. Quanto tempo você já está aqui em São José dos Campos? Curiosidade. Lúcio, eu cheguei aqui em 2002. 2002. Na verdade, a minha história com São José dos Campos 20 anos, começa então. 20 anos. A minha história com São José começa em Londres, dentro de uma lan house. Não, mas espera aí. Eu só fiz essa pergunta só para saber quanto tempo você está aqui em São José. Tá, Vamos depois voltar lá quando você cheio de era pequena, favela, cheio lá de em Belzonte, aquela história. Você era pequena, corria para a rua, andava de bicicleta. Conta aí da sua infância um pouco. tem pra rua que eu corria, não. No condomínio. Não, ó, quem dera. Fala. Bom, eu sou nascida e criada em Belo Horizonte, né? Eu sou da zona leste de Belo Horizonte. Sou nascida e criada na beira da linha do trem. Hum. Então, assim, eu brincava na rua e brincava na linha do trem também. Então, Uhum. assim, a gente foi criado ali desde pequeno. Meu pai comprou uma casa que ficava na beirada da linha férrea, né? E naquela época não havia muros ainda que separavam, né, as residências da linha férrea. Então, assim, o trânsito ali era livre. Então, eu fui nascida e criada. Eu brincava ali. Eu E aí o trem sentava passava de madrugada. Fá! de madrugada, qualquer hora. Acostuma, né? Mas, nossa senhora. Acostuma, a gente acostuma, não tem problema nenhum Uhum. com isso. Inclusive, assim, a gente brinca na linha do trem, né? Uhum. E aí a gente joga pedra no trem, a gente se As artes de criança, né? faz Umas muita coisas arte, né? ali. E ali eu aprendi a ter uma certa sensibilidade, assim, né? Que a gente, o trem, quando ele está vindo, você escuta o barulho, mas se ele estiver muito longe, você não escuta o barulho, mas você sente a vibração da linha férrea. Então, quando a gente ficava sentado, né? Porque às vezes as pessoas falam, você só corre, já sai quando o trem chega perto. Não, a gente sente a vibração da linha. Uhum. Então, ali a gente, então, assim, por isso que as crianças que moram na beirada da linha, elas se acostumam e não tem tanto perigo de serem atropeladas, enfim, porque a gente sabe quando o trem está vindo, a gente sente ali, né? E foi assim, uma infância maravilhosa, uma infância muito simples. Meus pais Sim. são pessoas Estudou em colégio só municipal. colégio público.
Só público? Só escolas municipais. Meus pais são pessoas super simples, Uhum. têm apenas o ensino fundamental aí completo. Uhum. Então, eu tive uma infância muito simples, né? Fui Sim. criada ali na beira da linha, brincando, aprendendo, estudando em escola pública. Trabalhou quando era mais nova ou não? Trabalho desde os 13 anos, né? Assim, precisava ganhar uma Sim. grana, precisava me virar, enfim. E eu sempre fui muito, sou uma pessoa muito didática, sempre Uhum. gostei muito de ensinar, né? Isso é uma coisa minha, assim. E aí eu gostava de ensinar. E aí as mães traziam as crianças para casa para eu dar aula particular. Então eu dava aula particular de português, matemática e consegui alfabetizar muitas Sim. crianças, né, que Você vinham. dava aula particular Dava aula na minha casa ou na casa da com pessoa 13 anos. Qual que era com 13 anos. matemática e português, você Mais falou? português, mais português. As crianças que vinham, elas vinham com dificuldade de alfabetização. Uhum. Não estavam conseguindo aprender a ler e a escrever, e aí as mães traziam para mim, e aí em 2, 3 semanas eu já Já resolvia, colocava na linha já. colocava na Legal. linha. E aí, com 13 anos, você começou fazendo isso e outras atividades foram aparecendo no caminho durante ainda o ensino fundamental, ensino médio ali? Eu sempre fui muito voltada para essa área de educação, Uhum. né? E isso acabou me levando a ser uma menina muito estudiosa, sempre fui muito estudiosa, né? Lá em Minas a gente costuma falar que a gente é, não sei se você já ouviu falar nesse termo, é Caxias. Sim. Então, a Juliana era Caxias, né? Era aquela que sentava na primeira carteira, que estudava, e eu costumo dizer que a minha vida foi toda pautada pela minha vida, a minha vida secular pela minha vida na escola. Então, eu costumo Uhum. lembrar os acontecimentos da minha vida pautada na minha vida escolar. Então, assim, o que aconteceu na minha vida quando eu estava na sétima série, na sexta série, sabe? Na quarta série. Certo. E e assim, estudei muito, sempre fui assim a melhor aluna da turma, na oitava série, Conseguiu bolsa, esse tipo de coisa? infelizmente não, né? Isso eu não Uhum. consegui, mas sempre fui muito boa aluna, sempre me esforcei muito. Tive uma infância, né, um pouco conturbada, né? Meu pai, ele teve alguns problemas com o álcool, Uhum. mas graças a Deus conseguiu assim superar. Então isso, né, fez com que a Nossa. gente tivesse um período meio turbulento, né? Uhum. Mas nada que nos desviasse do caminho. Eu tenho uma irmã mais nova, 5 anos. Eu falo que é a irmã que eu amo demais. Um beijo para ela, Ana. E tá grávida do meu sobrinho agora, Davi. Você tia. Tô Show de super bola. feliz. Depois dessa experiência dando aula ali, particular, qual foi a próxima experiência de trabalho? Sem ser escola agora. Então, eu fui, né? Cheguei até, cursei o ensino fundamental, o ensino médio. Sim. E aí, no ensino médio, eu resolvi fazer um curso de edificações. Edificações? Então, eu sou Técnico. técnica em edificações, isso. Então, eu fui É para. muito bom esse curso, traz bastante conhecimento na área Sim, da sim. construção civil, Sim, bem importante. como é que eu fui parar lá nesse curso, né? Meu pai trabalhou 20 anos na construtora Mendes Júnior. Não sei se Sim, você já ouviu falar, grande já construtora ouvi Mendes Júnior. falar, Mendes Júnior, Meu pai bem trabalhou grande. bem grande, fez obras no Iraque, em Sim. vários outros países, né? Uma construtora bem importante aí no. Seu pai chegou a trabalhar fora ou não? Não, ele Ele não ele quis. era o quê? Qual a profissão? Meu pai trabalhava nos recursos humanos. Ele Sei, não era da área técnica, né? sim. Foi chamado para ir para o Iraque algumas vezes, mas ele não quis. Que enrascada, né, É, trabalhar no Iraque. ele não. Vai pegar um nem devia de falar, né, mas assim, É, vai que aparece um talibã lá, com aquele colete bomba assim, bum, não não tinha era essas dessa. questões, né? Acho que era mais a dificuldade Sim, da cultura, né? Fritar o bem ovo ali diferente. no asfalto, porque lá é muito quente, enfim. Uhum, Mas meu pai não foi, mas ele, como ele tinha essa ligação com a construtora, ele falou: por que que você não faz edificações? Vai fazer edificações sim. e vou te arrumar um estágio na construtora. E aí eu topei, aí eu fui. Uhum. E aí eu estudei no Cefet, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, é uma escola federal. Então eu fiz o vestibulinho, fui estudar no Cefet, fiz o curso, terminei o curso. Quando eu terminei o curso, eu fui fazer estágio na construtora Mendes Júnior, onde meu pai trabalhava. Sim. E aí eu era a única mulher dentro daquela obra. Eu era uma estagiária de 17 anos de idade que trabalhava numa obra com mais de 50 homens. Eu comentei hoje, hoje não,
aqui no podcast, Uhum, né? Eu não me lembro exatamente quando, que hoje em dia, no passado, você não via uma mulher na obra, uhum, mas hoje em dia tem bastante. tem. Então, o que que eu já vi, né, em obra? Pintoras, já vi mulheres eletricistas, Uhum, já vi engenheiras demais, muitas engenheiras, inclusive trabalho com algumas engenheiras que são mulheres. E hoje em dia a arquiteta, né, tem muito. Então, uhum, no passado não tinha muito. uhum. Até mesmo essa questão de arquitetura, tal, tudo, não tinha tanta arquitetura nas casas assim quando há Sim, 30 anos atrás. Hoje em dia tem sim. muito. Então, me lembro assim, pô, que eu trabalho já há algum tempo já na área e não tinham realmente mulheres trabalhando ali. Agora Uhum, o negócio já está um pouco diferente, já aham, mudou bastante. E as mulheres também, elas estão muito mais no mercado de trabalho. uhum, Aquele negócio de mulher do lar é coisa do passado, tal, tudo. Elas estão buscando muito uhum, mais, né? uhum. Mas então aí você estava lá na construtora, Então, aí eu fui para a construtora, caí numa obra, né? Fui trabalhar na aquelas construtora. obras gigantes, né? Então, eu trabalhava na obra do edifício Vivaldi, que em 2000 e... Não, do que 2000, gente? 1995, que foi quando eu me formei, né, no Uhum, Cefet. Eu fui trabalhar na obra do edifício Vivaldi. O edifício Vivaldi era o maior edifício de Belo Horizonte, naquela época. Ele tinha uhum. 33 andares. Então, eu subia até o 33º andar e sentava lá em cima na caixa d'água. E eu ia com De escada ou ia não, naquele elevador? aquele elevador aberto. Cremalheira? Ai, não sei como chama, aquele que é todo gradeado. É o que é cremalheira? Aberto, né, aquele Sim. negócio lá. Eu ficava o dia inteiro, porque eu fazia apontamento, né? É emocionante. O ventinho vai batendo e você fica. Eu Ah, adorava, eu adorava, adorava? eu adorava. E assim, eu era a rainha Nossa. da obra, porque Cara, assim, só tinha eu homem. prefiro ir de escada, mano. Que, nossa, mas eu não vou, né? 33 não dá. Mas, meu, Eu é adorava. emocionante esse elevador, hein? Eu gostava muito, eu gostava. E assim, eles me tratavam super bem, assim, eu era a Sim. novidade da obra, né? E enfim, né, uma mulher, assim, os pedreiros olhavam para mim e falavam: "Meu Deus, o que que ela tá fazendo aqui", né? Mas eu tava Isso é uma menina ainda, né? menina, tinha 17 anos, mas eu adorava. E aí eu fiz o estágio curricular, né, que a escola pedia para você se formar, você tinha que fazer o estágio, então eu fiz o Uhum. estágio ali e terminei o estágio. Quando eu saí, o prédio ainda não havia sido concluído, mas já estava já quase na conclusão. E aí foi que eu fui fazer o vestibular, né? Falei, e agora, o que que eu vou fazer da minha vida, né? Engenharia. Não, Como arquitetura não? também não. Então, Tava lá na obra. vou te contar uma questão. Talvez algumas mulheres tenham essas mesmas questões, né? Eu sempre fui péssima de matemática. Uhum. Matemática sempre foi uma pedra no meu sapato. Eu era boa em tudo, menos em matemática. E aí, como é que eu ia fazer? Engenharia, arquitetura e tal, sendo que eu ia ter que fazer matérias de exatas. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Não tem condições, não dá, né? E aí tinha o design de interiores, que na época, não sei se você sabe, design de interiores não era design de interiores era decoração, era curso de Não existia decoração. design, decoração. Era decoração, você fazia decoração e você era decorador ou decoradora. Design de interiores é uma nomenclatura que veio muito tempo depois, né? Uhum. É até muito engraçado, porque às vezes eu sigo alguns profissionais que eles ficam ofendidos quando falam que eles são decoradores. Eu falo, mas espera aí, Uhum. a essência da profissão é essa mesmo, é do decorador. Então foi logo depois ali da construtora, você já pensou nessa. Sim, aí eu Você pensei, pensou assim, só pensei, você decoradora, que não era ainda design. só pensei porque Só pensou? eu não Não, não fui. foi? O que que acontece? A, a minha realidade é muito diferente da realidade que eu vivo hoje, né? O Sim. meu meio de vida, as pessoas com as quais eu me relaciono. E naquela época ainda, o design de interiores ou a decoração, né, Uhum. é algo assim elitizado, né? Não era para qualquer um, né? A gente Sim. via os decoradores, a gente via os decoradores, a gente via nas novelas. Era coisa de rico. Hoje em dia todo mundo quer uma coisa bonita, tal, tudo, Coisa de rico decorada, mesmo. Se você maravilhoso. voltar aí nas novelas, você vai ver que o Sim. decorador era chaveirinho de gente rica. Uhum. Então, assim, Verdade. aquilo não fazia parte da minha realidade. Eu vou vender projeto para quem? Para quem? E aí eu pensava, meu E Deus, você não estava nesse meio dessas pessoas para vender. não estava, Muito complicado, não né? estava, muito complicado. E aí eu fui por aquilo que era mais fácil para mim, com o qual eu já tinha familiaridade, né? Eu sempre fui muito didática, gostava de ensinar e tal.
e eu ia muito bem em português, né, eu gostava das letras, eu gostava de ler, gostava de inglês e português, e aí resolvi fazer letras. Uhum. E aí fui fazer, né, fiz o pré-vestibular, estudei. A minha família era uma família simples, então eles não podiam pagar uma faculdade particular para mim, então o que que eu tinha que fazer? Se eu quisesse estudar, tinha que ser na pública. Se não fosse na pública, não ia ter como. E aí Desafio. isso foi E uma aí você foi de cabeça, eu vou é, estudar aqui, tem é, que ser. isso. E aí o que que eu fazia? Com 18 anos, eu fui fazer o pré-vestibular, só que Uhum. meus pais não tinham condições de pagar o pré-vestibular. Então o que que eu fazia? Eu trabalhava 4, 5 meses, ganhava o dinheiro, ia lá no cursinho, pagava o cursinho, ficava 3 meses estudando. E eu fiz isso durante 3 anos, até eu conseguir. Então eu fiz o primeiro vestibular, não passei, o segundo não passei, no terceiro eu passei. E foi assim. Parabéns, show de bola. Aí, Persistência, foco, se eu quisesse estudar, resiliência, uma tinha que ser série assim. de aprendizados aí junto com isso, né? Você é tão nova, não sei se você pensou, eu ainda tenho tempo, não vou desistir, Uhum. né? Porque também, às vezes, a pessoa, isso não é para mim. É. Desiste. Mas assim, eu não tinha opção, assim, eu queria Sim, estudar. Não estudar não fazia parte do meu repertório, sabe? entendi. E assim, o estudo, É, você para mim, botou, eu vou fazer isso e pronto. para minha Podia geração, ser 5 vezes, 10 vezes. ó, para uma família em que o pai tem o ensino fundamental, a mãe tem o ensino fundamental, qual é, qual era a alternativa que eu tinha se eu quisesse mudar de vida? Eu tinha que estudar. Esse era o caminho. Hoje você tem até outros caminhos. Sim. Você tem o empreendedorismo, você tem outras coisas que você pode fazer, mas naquela época era o caminho que você tinha que seguir, era esse. Então, assim, eu não tinha outra opção, ou eu fazia isso, ou eu não ia fazer. E aí eu fui estudar. Empreendedorismo sem conhecimento também Sim, pode ser uma enrascada, com certeza, você entendeu? tem que se preparar, né? Você tem que Claro. estudar. E todo conhecimento é bem-vindo, né? Uhum. É, e aí eu fui, e foram 3 anos assim. Eu trabalhava, eu ia lá, para quem tem curiosidade de saber do que eu fazia, eu era recepcionista e telemarketing numa escola de inglês, né, Uhum. lá em Belo Horizonte. Hoje ela não existe mais, ela se chamava My English. E aí eu trabalhei, era funcionária do My English, então eu ia lá trabalhar, pegava o dinheiro, saía, pegava o dinheiro, pagava o cursinho, aí eu ficava só no cursinho, Uhum. ficava o dia inteiro no cursinho, das 7 da manhã às 7 da noite, estudando, Integral, estudando, né? estudando, integral. E aí eu consegui passar, e aí eu fui fazer letras na Universidade Federal de Minas Gerais, passei no curso, né? Uhum. Fui fazer o curso e fui para aquilo que era mais viável para mim, né? Aquilo, Legal. eu me enxergava mais dentro daquela E aí realidade. foi legal para você, letras, pô, ligado à literatura. Não sei se Foi, você gostava muito de ler, mas imagino que uma faculdade dessa, foi você devia riquíssimo. devorar livros ali, né? É, Conta um pouco dessa história aí. foi riquíssimo, foi muito rico, né? Sim. Eu aprendi muito, muito mesmo, né? Uhum. E, assim, dentro da faculdade de letras, você não E aprende, aí você cresce demais, né? é, Aprendendo, você lendo e Você tal. aprende a ter espírito crítico, né? Porque você não está ali só para aprender a ser professor, você está ali estudando várias teorias, né, com as quais você tem que lidar, e você tem que escrever muito sobre aquilo, e você acaba lendo muito, conhecendo muita coisa. Então, assim, foi riquíssimo, foi um período muito Sim. rico. E aí, dentro da universidade, eu acabei gostando de uma área, que é a área de fonética e fonologia, que Uhum. foi a área que eu decidi que eu iria seguir. Inclusive, eu cheguei a fazer pós-graduação nisso, na Unicamp. Eu cheguei a trabalhar com, não sei se você, Aqui em Campinas? sim, em Campinas, mas aí eu Já tinha vindo para cá, já já. tinha vindo para São José. Entendi. Cheguei a trabalhar, inclusive com perícias. Não sei se você já ouviu falar no Dr. Ricardo Molina de Figueiredo. Demais. Eu já trabalhei com ele. Demais, porque, pô, tem aqueles casos É, Ultra Mega Plus então, Advanced, ia lá, não, é a voz dele? é, Não, é a voz dele e tal, tudo. e essa história com ele é outra história que aconteceu dentro da universidade, né? Porque assim, eu me apaixonei tanto pela fonética e fonologia, que é uma sub-área do português, que estuda a voz, que estuda os sons da língua, né? Eu me apaixonei tanto por isso que eu decidi que eu ia trabalhar com isso. E Uhum. eu esperei o dia que esse cara apareceu na universidade para fazer um congresso, e eu fui atrás Molina, dele, Molina, e eu fui manda um atrás abraço dele. para ele, então. Eu fui atrás dele e eu falei: "Eu quero trabalhar com você, eu vou me formar", falei Show. isso para ele. "Eu vou me formar e eu vou fazer isso que você faz". Assim, e ele foi embora, e eu Nem continuei. ligou, né? Tá bom. Ele foi embora e tal, e aí
Quando eu vim para São José, que eu fui fazer, que eu decidi fazer a pós-graduação em fonética e fonologia, eu fui para a Unicamp, Uhum. e aí eu sabia que ele era da Unicamp, né? Na época ele era professor da Unicamp, e eu fui atrás dele, e eu pedi emprego para ele. Sim. E ele me deu Lembra aquela mocinha que estava lá na universidade, em BH? essa Eu aí. falei que eu quero fazer isso. É. Sou eu, tô aqui. E eu fui, e E aí aí falo com ele. falei com ele, eu falei: Me dá alguma coisa para eu fazer, eu vou fazer, eu vou te mostrar que eu consigo fazer". E aí ele me deu uma transcrição para fazer. A transcrição é você pegar a voz e passar, é você escutar e escrever, né? Você precisa Uhum. transcrever. Então, por exemplo, se você quiser transcrever a nossa entrevista, alguém tem que ouvir e transcrever aquilo para o papel. E aí, Eu não sei se alguém faz isso, mas é, no YouTube lá, se você colocar legenda, porque a gente passa nos nossos podcasts, tem sim, legenda. sim, nessa época ainda não tinha Mas isso, não é o né? Flavião que faz, não. Eu não sei. Isso é automático lá do É, YouTube. só que o que acontece? É uma automação, né? Dentro do trabalho de perícia, por exemplo, você tem que transcrever exatamente o que a pessoa está dizendo. Sim, E há vários trechos ali que são falados, que são inaudíveis ou que estão com sim. ruídos. Então, você precisa ter um ouvido bom, você precisa ter uma percepção Uhum. linguística, você precisa conhecer um pouco de língua, de fonética e fonologia, que é o estudo da articulação dos sons. Então, nisso a teoria também ela ajuda. E Uhum. aí eu fui trabalhar com o Molina, fiz alguns trabalhos com ele e Maravilha. fiz a pós-graduação lá na Unicamp. Aí decidi que eu queria ser professora. Certo. Mas aí É, vamos contar um pouco assim. Você fez a faculdade em BH sim, e como que você veio parar aqui em São José dos Campos? então, eh, nessa época que eu iniciei a faculdade, eu já estava namorando o Uhum. meu marido, na época namorado, né. Conheceu na universidade? Não, a gente se conheceu no bairro, nós moramos a vida inteira no mesmo bairro Não conhecia. e não nos conhecíamos, e aos Uhum. 18 anos, eu com 18, ele com 19, a gente se conheceu. Ele estudou na mesma escola que eu, fez o mesmo curso que eu, e a gente não. Diferença de idade? 1 ano apenas, 1 ano. É, Fizemos o só não mesmo, estava na mesma sala, a então, gente não né? estava na Mas mesma é a sala. sala do lado ali. É que eu estudava de manhã e ele estudava à noite. Ah, Eu entendi. era do integral, né, porque o curso de edificações no Cefet, ele era de tempo integral. Nós entrávamos às 7 da manhã e saímos às 6h20 da tarde. E havia o curso noturno, então ele era do noturno e eu era do diurno, né, fazia o curso o dia todo. E a gente se conheceu e começamos a namorar. E aí aí ele foi fazer faculdade de engenharia civil na UFMG e depois eu fui fazer a faculdade de letras também na mesma universidade. E aí quando aí ele terminou o curso de engenharia e eu estava no sexto período. Uhum. E aí quando eu estava no sexto período eu decidi que eu ia viajar, que eu queria ver o mundo, queria ver, assim, Namorando com ele. namorando. E isso foi um problema. Porque eu queria ver as coisas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ver as coisas, como elas são, como as pessoas vivem, como as coisas são feitas, como elas são construídas. Eu queria ver Sim. com meus próprios olhos, né? Tem um pouco de pleonasmo aqui, mas é bem isso. Certo. E aí eu decidi que eu ia viajar, que não importasse para qual país fosse, mesmo que fosse para a Argentina, eu ia. Beleza. E aí eu decidi que eu ia. Eu não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha como Tudo é viajar. assim. E Tudo. aí, o que que você tem que fazer? Né, vamos falar sobre empreendedorismo, né? Um pouquinho sobre isso. Uhum, Quero viajar. Você uhum, vai escrever quero viajar. sim. O que que você tem que fazer para você viajar? E você vai montar um plano, Uhum. né? Esse é o caminho. Então, eu queria viajar, eu queria ir. E assim, quando eu boto uma coisa na cabeça, assim, meus pais, eles nunca me proibiram de nada. Assim, eles nunca. Existe uma palavra que é prender, né? Você prender. Minha mãe falou: não, você quer ir, você vai. Só que a gente não pode te financiar. Uhum. Não tinha como fazer isso. Então, eu tinha que ir com os meus próprios recursos. Então ela te soltou, Ela, prender, você falou, ela te soltou e falou, vai ela falou: lá, vai. bate asa. Eles me apoiaram, só não me apoiaram financeiramente porque realmente não tinham condições. E aí Sim. eu fui, e eu fui sem dinheiro. Foi para onde? Eu fui para Londres. Primeiro eu fui para Holanda. Assim, a história foi o seguinte: eu arrumei três cheques Mas eu também, emprestados. Eu arrumei três cheques emprestados com um amigo meu, que foi o que foi também comprar viajei esse dia. passagem. Eu falo pra galera, meu, você foi em Paris? Fui. Como que você foi? Uhum. Ah, eu tocava no bar, comprei o dinheiro da passagem, levei um violão
E, meu, a gente tocava na rua, no bar, em É, todos os lugares. é, Ganhei, eu, lógico, eu tinha um cartãozinho de crédito e tal, sim, tudo, mas foi bem assim, entendeu? é, Então todo mundo pensa assim, pô, o cara viajou o mundo, é rico, é né? rico. Não, não foi essa a história. Foi eu querer fazer e a gente fez, Sim. né? E aí, vamos lá. Não, Você foi sim. para Holanda, Então, aí vai com eu Londres. arrumei 3 cheques Fui para emprestados. Londres também 2 vezes já. Eu arrumei 3 cheques Uma vez emprestados. mais dura que a outra. Eu tenho vontade de voltar um dia, mas só para passear agora. Não, agora é outra pegada, É né? outra É bem pegada, melhor. é outra pegada. E aí, assim, eu fui, arrumei 3 cheques, comprei a passagem, né, para pagar parcelado, e arrumei uma O grana famoso cheque emprestada. pré-datado. Arrumei uma grana emprestada que eu ia pagar, sabe lá Deus quando e como. Uhum. E fui, Eles e falavam inglês? falava. Eu tinha um nível intermediário, eu estudei Porque antes. você estava na escolinha lá trabalhando, Eu ou estava não? eu estava fazendo a faculdade de letras, né? Então lá na faculdade O inglês era bem. na verdade eu não sou, a minha Porque eu achei que licenciatura é em você, português. quando estava dando aula, trabalhando na escolinha de inglês, você aproveitava ali e fazia um Você inglesinho, né? acredita que não? Não dava Devia ter tempo. aproveitado, né? Mas não Não, dava tempo. não dava tempo. Não dava tempo. E aí, na verdade, eu fui estudar só. Eu estudo inglês sozinha desde que eu era criança. Meus pais não tinham condições de pagar o curso, e aí Uhum. meu pai ganhou uma caixa cheia de livros de inglês. E ele levou lá para casa. Quando ele chegou com aquela caixa, eu falei, nossa, que legal. E eu comecei a estudar sozinha. Então, o que eu sabia, eu tinha aprendido sozinha. E aí, nessa época, como eu sabia que eu queria viajar, na universidade, Igual aquela caixa ali. na verdade, Ah, não. Teve a na universidade. verdade, eu estudava na Universidade Federal e eu tinha uma bolsa, porque eu trabalhava no laboratório de fonética. Eu era estagiária no laboratório. Então, eu tinha uma bolsa de estudos, né, uma bolsa, um dinheirinho que eles davam lá pra gente. E eu peguei aquele dinheiro e paguei o curso de inglês. E aí, do jeito que eu fiz com o cursinho, ia lá, Uhum. pagava, juntava o dinheiro, pagava e fazia. E aí, fiquei um ano estudando inglês. E aí, quando eu fui, eu já tinha um nível intermediário, então eu já conseguia me virar. E aí, eu arrumei os cheques, arrumei um dinheiro emprestado. E a história, assim, é muito engraçada, porque é, durante a viagem foi, assim, um perrengue atrás do outro. Eu cheguei na Holanda, porque assim, quando você vai, você não pode ir direto para Londres, porque naquela época era muito difícil entrar. Eu corria o Sim. risco de ser deportada. Então, a entrada pela Holanda, por Amsterdã, era muito mais fácil. Então, eu fui orientada a ir por Amsterdã. Então, eu fui para Amsterdã, fiquei na casa de um casal, amigo meu, durante uma semana, para eu conseguir fazer esse translado de Amsterdã para Aí vai de Londres. trem? E aí você vai de avião daqui para Amsterdã, aí em Sim. Amsterdã eu peguei um trem, e um trem eu fui para a Bélgica, e lá na Bélgica eu É do peguei, ladinho. do ladinho, eu peguei o Eurochannel, né, que é aquele trem que vai Sim. por baixo do Canal da Mancha, Conheço, já fui já. e aí eu fui naquele trem, Na e verdade, eu fui de Londres para Paris de trem, as 2 vezes. As 2 vezes eu fui para Londres. uhum, E as 2 vezes que eu fui para Londres é as mesmas 2 vezes que eu fui para Paris. uhum, Você pega um trem, daqui a pouco você chega sim, lá e sai lá do trem, estou em Paris. sim. Sim, é muito louco, né? Para nós Muito que louco. moramos num país com extensões continentais, é Nossa, tudo lá, é tudo muito pertinho e tudo perto, né? diferentíssimo. A França é muito diferente da Inglaterra. Os dois são lindos, né? Mas A muito França eu não cheguei a diferente. conhecer, só desci em Calais, porque em Calais fica o Uhum. porto. Então, eu peguei esse trem e desci, e aí eu desci na estação de Waterloo, em Londres. Conheço também. E aí a viagem inteira, Enorme, né? a É viagem, ali, lógico que eu conheço. O trem quando sai de lá, pô. quando você passa na imigração, você tem que responder algumas perguntas. Então, Uma vez quase eu fui deportado. eu fui estudando, Lúcio, as perguntas até eu chegar lá, para eu saber o que que eu tinha que responder em inglês. E aí eu fui estudando, e aí quando chegou na estação de Waterloo, tinha 2 filas, né? Uma fila enorme, assim, que era a União Europeia. Sim, E a outra fila, os outros. sim. E aí eu tava lá. Os Tipo, a outros. escória da humanidade era nos outros. Sim. E aí, na hora de passar lá na imigração, eu passei e respondi todas as perguntas, achei que eu estava bem. E aí, quando eu me saio da estação de Waterloo, esperando o meu amigo lá me buscar, me aparece um fiscal, um cara lá, não sei se ele é do aeroporto, da estação, enfim, da imigração, falando que tinha que revistar a minha mala. E eu já estava fora, já tinha saído, já estava ali no hall, esperando, Nossa, aguardando a minha estranho. carona. Aí você gelou, hein? Ah, eu gelei. E aí ele perguntou se podia revistar a minha mala. Eu falei, claro, eu vou falar que não.
E Não, aí até então tudo bem. ele foi, falei, bom, né, eu não tenho nada a temer, ele vai revistar minha mala. E aí eles vêm com aquele papinho, né, que aqui no país é proibido drogas, armas, não Sim. sei o quê, não sei o quê. Aí na hora, Lúcio, passou um filme na minha cabeça, eu falei assim, meu Deus, a minha mala ficou longe de mim, a viagem inteira, eu não vi. Porque minha mala estava no meio, porque você tem o trem, daí entre um vagão e outro fica um espaço, e é ali que eles colocam as malas. Então a minha mala não ficou perto de mim. E se alguém tiver colocado alguma coisa dentro da minha mala? Meu Deus, eu vou ser presa. Tudo de ruim passou na minha cabeça. E aí eles me Aquele, levaram. aqueles minutos ali foram semanas, meses. Olha, eles pegaram a minha mala, leram todo esse Isso já discurso para aconteceu mim. comigo, tá? Meu, a gente chegou. Mas é uma história engraçada, tá? Por isso que eu vou contar. A gente chegou e, puta, a gente não queria pagar o excesso de bagagem no avião Uhum, na Inglaterra. Olha a enrascada. E aí tinha pedestal de microfone, violão, guitarra, caixa de som, não sei o uhum, quê. Não, a gente leva na mão e enfia no negócio do avião. Olha a viagem. uhum, E aí, quando viram, e era tudo tipo enrolado num saco de lixo, assim, tal, tudo. Molecada, né? Tudo. E, cara, quando a moça do aeroporto viu, tal, não sei o quê. Daqui a pouco chega o cara daquele do aeroporto. Não, vem aqui que eu quero falar com vocês. Levou numa salinha lá atrás, essa mandou salinha. a, mandou a gente abrir tudo e ficou falando, drogas, por que que vocês estão com essa monte de pacote, de Uhum, não sei o quê. uhum, Falou um monte. E a gente falou, não, pô, a gente é músico, a gente toca, tal, isso aqui, os cacarecos que a gente usa para tocar na rua aí e tal, tudo. Por quê? A gente foi só com violão. Então uhum, compramos uma caixa lá, um uhum. microfone, um Sim. pedestal, uma série de coisas. Só que, meu, a gente não dava tempo de vender. Então a gente queria trazer tudo embora de volta, caixa de som, tal, tudo. Uhum, Só que a gente, tão duro, não queria pagar, né? A sim. gente queria enfiar tudo no bagageiro. Nossa, foi perrengue, né? Aquele suando frio, o cara cheio de pergunta, tal, tudo. É, Mas deu tudo certo. é só A gente, perrengue. a gente teve que pagar todo o excesso de bagagem, né? Mas deu tudo certo. Não fomos presos. É, Também não não, tinha nada lá, né? eu até esqueci de contar que eu também fui parada em Amsterdã. Ninguém para em Amsterdã. E eu fui parada em Amsterdã. Ela abriu a minha mala e ela falou a mesma coisa para mim. E aí, na época, eu estava levando alguns CDs de Uhum. presente pro pessoal que eles tinham me pedido. E ela falou para mim que eu ia ter que pagar por aquele. Aí eu falei, meu Deus, eu não tenho, meu dinheiro não é para isso, né? A minha sorte é que os CDs eles não estavam lacrados, eles já Sim. estavam todos abertos. Então ela falou, ah, como tá tudo aberto, eu não vou te cobrar, pode ir. E aí E deu depois, uma pressionada, porque é, você não tinha também, sim, liberou. sim, mas Coisa assim, simples, parece que poxa. estava escrito na minha testa, assim, né? Me pare, né? É, porque assim, né? Ai, ai, ai. Porque quando eu cheguei em Verdade, Amsterdã, os verdade. meus amigos falaram assim: eles te pararam? Eu falei: pararam, por Mas quê? nunca me pararam. Porque ninguém para. Não Eu para. falo, mas eles me pararam. E aí lá, Para sim nesses casos que eu contei, né? Porra, a gente com. Parecendo um presunto lá embrulhado no saco preto, o cara, pô, leva lá na gente lá na salinha. Mas pegar uma família normal, pô, você passa batido. Tranquilo. então. A segunda vez eu fui na Copa do Mundo. Uhum. Pô, aí tava o mundo inteiro chegando. O cara abre a porteira e só fala: Ah, vieram. Oi, oi, Oba! vou na Copa. Antes dele fazer a pergunta, ele pra dentro. Pronto. Mas essa Uhum. outra vez aí foi estranho. É, Legal. então, aí lá ele ali revirou minha mala toda, né? E eu ali passando um perrengue, né? Porque eu pensei, meu Deus, se tiver alguma coisa, se alguém tiver colocado alguma coisa dentro da minha mala, eu não Hum, vi. E aí foi só Deus mesmo. E aí ela abriu tudo. Mas não tem problema. É, Assusta, mas não tem problema porque não sim. tinha nada. Só se tivessem criado um problema. Então, mas a Aí minha isso, ideia é que eu tivesse caído em algum golpe, em alguma coisa assim, né? E o meu sim. medo, né? E aí ela revirou tudo, obviamente ela não encontrou nada. Eu saí, entrei, consegui entrar. Eu acho isso um pouco difícil, aqueles programas de aeroporto que o cara leva, o cara sabe que a mala ali, o Sim. cara é um, como é que o pessoal chama? Sei lá, um avião, tá levando as coisas, sei Como é lá. que fala? Ai, tem um Bom, não nome, né? importa. E aí você chegou lá, os amigos, Ah, Europa, maravilha, é. curtiu, Na verdade, não foi bem assim, não? foi tudo bem difícil, assim. Eu fui Hum, morar num hostel, e aí, assim, foi muito engraçado, porque Em assim, Londres? é em Londres. O hostel lá, Como que era? o que que é um hostel em Londres? É um albergue
da Sim. juventude. Hum. Então tem um monte de jovens morando no albergue, né, Eu gente do fiquei no hostel. só Não só sei como dormir lá, Lúcio, tanto em Londres como na França. É uma zona do a minha família não, você não sabe, a minha família cara, e o achou que pessoal fala era albergue de mendigos, eles não meu, sabiam. esse negócio que o pessoal fala: "Nossa, o banheiro feminino e masculino, ai que absurdo". Cara, eu estava no hostel e, assim, tinha o chuveiro, tinha o negócio de fazer xixi e Uhum, não tinha nem o box separando, cara. não E tinha. tinha a baia do vaso sanitário. Uhum, A menina entrava na baia e saía e o menino estava lá, pá, mijando e não entrava no banheiro uhum. e, cara, muito diferente. Por quê? As meninas não se cobriam, se colocavam a Ele toalha na cintura, saia eles com o são peitão assim, fora, assim. Eu eles falei: são assim, "Cara, velho, nossa, que eles coisa doida". eles são assim, eles não têm esse Eu não tinha esse pudor, assim. pudor Era que a gente tem, era né. tranquilo, normal E isso pra eles. o europeu de uma forma geral, assim, Uhum, teve uma época que eu fiz uma viagem, eu fui para como é que fala? Chapada Diamantina. uhum, E aí estávamos eu, meu marido, meu sogro, três holandeses e o guia, nos levando ali pelos caminhos lá. uhum. Teve uma hora que fomos tomar um banho de cachoeira. Eles arrancaram a roupa, Sim. ficou todo mundo pelado. O meu sogro olhava para mim assim, assustado. E eles Não, assim, eles tiraram e a roupa inteira, entraram na água, tomaram banho de boa, sim, depois vestiram a roupa. normal. Não, eles não têm esse pudor, na praia também. Então. Até onde tem neve lá, que o pessoal toma aquela sauna, eles tomam a sauna pelados. Uhum. E aí sai, dá um mergulhinho ali, cara, bem estranho. É. Pra gente é um É, choque, né? é diferente, né. É Mas super beleza. diferente. E aí, vamos lá, continuar na Então, aí história. lá no hostel tinha de tudo, né. Aí assim, Uhum. eu dormia num Ó, quarto com 6 meninas. me le me lembrei do hostel. Cara, no hostel tinha um bar lá embaixo, tipo no subsolo, Sei. um barzão assim, tal, tudo. Porra, chegamos com o violão, né, já pô, vou falar com o cara, mano. Já fomos lá, tal, de noite, sonzinho. Uhum. Mas aí você que é entrevistado. Vai lá, continue. Não, e assim, Essas do hostel aí são boas. uma das meninas que moravam no meu quarto, né, e Uhum. assim, no quarto era desse jeito, mais ou menos do jeito que você falou, só que eram só meninas. Era um Sim. quarto com várias beliches e aí tinha o box, mas o box era aberto. Então você tomava banho com todo mundo te vendo e não tinha o Uhum, que fazer. E o banheiro era separado, porque era aquele banheiro igual de escola, né, que você tem várias casinhas ali, sim. as pias e os vasos separados, mas era em outro andar. E aí o quarto Uhum. tinha um chuveiro, É mas você isso tinha, você mesmo, tinha que era no tomar quarto. banho e rezar para ninguém abrir a porta, porque senão quem passasse no corredor te via tomando banho. E aí uma das meninas que moravam no meu quarto, e assim, tinha de tudo. Tinha brasa, tinha, Não, e era misturado, assim, se acordava num dia, tinha é, uma pessoa, isso. aí no saía, tal, no dia seguinte acordavam, É eram outras outra. pessoas que estavam no mesmo quarto que Era. você. Nesse quarto que eu fiquei, eram eu mais 4 brasileiras Tinha e uns uma 8 polonesa. beliches no meu quarto, 8. Então, o seu quarto era grande, então o era meu era um grande. pouco menor. Acho 8 ou 6, sei lá, mas era Não, bastante. não, e o fedor que ficava no corredor, sabe de quê? Comida indiana. Eram vários indianos que Uhum. moravam ali e eles cozinhavam, Lúcio, dentro do quarto. E Nossa. você sentia aquele cheiro, era um cheiro, porque eles têm muitos temperos, né? A comida deles é Uhum. muito condimentada, então, assim, era um cheiro insuportável. E dentro do quarto, eu com mais 4 brasileiras e uma polonesa. E assim, tinha de tudo. Tinha uma menina que dormia na minha beliche de baixo, você não tem ideia. Ela era casada no Brasil, casada, com filhos, foi para lá para tentar a vida, arrumar um emprego. Ela estava arrumando um casamento com um português. Ela ia casar com um português lá para conseguir o visto. E o marido dela sabia de tudo, porque ela Uhum. estava endividada e o agiota estava cobrando o marido dela aqui no Brasil a dívida que ela tinha feito para ir para lá. Então ela estava tentando casar com um português para conseguir o visto e Que ficar triste, né, legal. uma história assim que Cada coisa assim mais maluca que você puder imaginar. hum, Mas aí eu legal. fiquei nesse hostel um tempo, depois eu fui morar num hotel, arrumei um emprego no hotel. Nesse hotel eu trabalhava de garçonete.
Sim. E aí eu morava dentro do hotel e trabalhava no coffee shop do próprio hotel. Então eu fiquei morando, trabalhando, então eu morava com Não é um brasileiros. hostel, um hotel mesmo. Um hotel mesmo, era o Hotel Bayswater, que ficava em Bayswater, que é um hotel que fica em frente ao Hyde Park, em Londres, que é bem na zona 1 ali, que é aquela zona principal, né? Uhum. E aí eu morava ali, trabalhava naquele café, e lá eu conheci gente do mundo inteiro. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei ao todo quase 3 meses. Eu fui para ficar 8. E Aí não ficou. aguentou os 8. Eu não aguentei. Sim. Eu não aguentei, eu tive que Muito voltar. sozinho. Tem muito brasileiro lá. Muito, Cara, aliás, muito, brasileiro é que nem grama, né? Se muito. entrar no metrô, falar português, todo cara já olha assim. Você sabe Putz, como é o tem apelido muito. de Bayswater? Ah, Brasil Water, ah, tem muito brasileiro, de cara. tanto brasileiro que tem lá. É Uhum, isso aí em 2002, né? Imagina agora, já faz, né, muito sim. tempo. E aí eu voltei para o Brasil, resolvi voltar. Na época eu e o meu marido, na época meu namorado, a gente nem era noivo ainda. E eu Ah, voltei. vocês foram juntos. Não, ele ficou, eu Hum, fui, né? depois ele foi. Não, Ah, ele não tá. foi, ele ficou, né? E aí foi nessa época que a história aqui com São José começou. Uhum. Né? Que eu até no início, né, eu tinha falado, ah, onde é que começa a história com São José? Começa em Londres, em Bayswater, na Lan House, que foi quando eu fiquei Você sabendo. conheceu? Ah, não. Não, ele Você me já namorava já ele, você estava lá, namorava. ele estava aqui. Isso, aí a gente namorava e ele falou assim: olha, eu tô indo fazer uma prova de seleção para o programa de especialização em engenharia. E se eu passar, eu vou morar em São José dos Campos. Eu falei, onde é isso? Nunca eu tinha ouvido falar. Mas era no ITA ou era na própria Embraer? Não, o programa de especialização em engenharia, ele é um convênio entre a Embraer e o ITA. Então, eles Hum, estudavam no ITA e também na Embraer. Então, eles faziam aulas nos dois lugares, né? sim. É para formar engenheiros, né? Engenheiros civis, eletricistas, mecânicos, mecatrônicos, para trazer para São José para trabalhar na Embraer. E Uhum. aí foi lá em Londres que eu fui conhecer São José pela primeira vez na tela do computador, porque eu falei, onde é isso? Aí foi pesquisar. Fui pesquisar, que cidade é essa? Onde é que fica isso? Ah, é onde tem o ITA. O ITA eu sabia, eu já tinha ouvido falar no ITA, no Instituto Tecnológico. Então, o ITA eu sabia, e sabia que ele ia estudar lá, que ia fazer algumas matérias, né? E que se ele passasse, e depois que a gente casasse, a gente já estava com 6 anos de namoro. Torcida ali. Agora eu vou casar. Tanto que eu Agora voltei, não me escapa. tanto que eu voltei para São José. Tanto que eu voltei para São José com esse objetivo, Uhum. voltar para casar. E aí eu voltei em julho. Aí vieram morar aqui em São José. Aí em Ele julho, estava estudando ele e estava tal. estudando, aí nesse mesmo ano ele veio, ele passou na prova em fevereiro, mais ou menos, em março ele veio, e aí a gente veio morar em São José em novembro de 2002, que foi quando a gente casou, e aí que eu vim, fui morar ali na Vila Diana, no edifício Castelo Bom, Abate, ele falou assim, ó, aqui é sua casa agora. beleza, Cheguei aqui na cidade, caí de paraquedas aqui. beleza. E essa parte de, você já tinha falado de design de interiores aí no passado. Uhum. Você veio para São José, continuou trabalhando com letras, como professora. Como é que foi essa história? Ah, não, aí você foi para Campinas, né? Eu vim para São José, eu não estava formada ainda quando eu vim, eu casei, eu estava no sexto período da faculdade, então eu Uhum, tentei fazer a transferência da faculdade para cá, mas não deu certo, porque a Universidade Federal, os cursos eles eram semestrais, e aqui os cursos eram anuais, então houve uma falta de compatibilidade, sabe? E aí não estava dando certo essa transferência. uhum. E aí, com 6 meses de casado, eu voltei para Belo Horizonte para terminar a faculdade. Fiquei mais um ano na casa dos meus pais. E ele ficou sozinho aqui em São José até eu terminar. Aí eu terminei, vim, fui fazer a pós-graduação lá em Campinas, que foi nessa época que eu conheci o Molina, né? Molina, Que eu fui trabalhar com o Molina e tal. E aí fiquei trabalhando, trabalhei. E aí eu resolvi que eu ia exercer minha profissão. Falei, bom, eu sou professora, eu sim. quero ser professora, então eu vou exercer minha profissão. E aqui na cidade eu trabalhei em várias escolas, fui dar aula, dei aula no ensino fundamental, dei aula no ensino médio e fiz grandes amizades aí. Tenho os meus alunos, ex-alunos, né, que me acompanham até hoje. Sim, Um beijo para vocês. Eles me dão super força lá na profissão nova, né? sim. E, e fiquei um bom tempo assim trabalhando, né? Eu comecei a trabalhar em 2004 como professora aqui
e fui até 2020, que foi quando entrou a pandemia e que a demanda por projetos começou a aumentar muito, e aí eu decidi fazer. Mas aí você já estava levando essa parte de design de interiores já em paralelo com a Sim, letras aí, né? sim. O que aconteceu foi o seguinte, eu comecei, Magistrado ou letras? é letras, né? Sim. E aí eu comecei a dar aula, e aí em 2011, 2010 nós compramos nosso primeiro apartamento. E aí Uhum. eu fui decorar o apartamento. Sim. E aí, Já vi essa história, viu? sim, sim, sim. Que aconteceu? A minha história com a construção civil começa desde pequena. Assim, eu acompanhei a reforma da minha casa a vida inteira. Esse negócio, Lúcio, de construir uma casa em 1 ano, 2 anos, isso é novidade, tá? Antigamente não era assim, né? As pessoas construíam, elas passavam a vida construindo a casa. Quase ninguém tem dinheiro para reformar ou construir uma casa de uma vez, né? A minha família, a família do meu marido, eles passaram a vida fazendo a casa. Você fazia uma coisa, depois fazia outra, Uhum. um cômodo, fazia o outro, mexia no telhado, mexia na porta. Então, assim, eu morei numa casa em construção desde os meus 6 anos. Com 6 anos de idade, eu botava o tijolo e sentava em cima dele e ficava tomando uma madeira e vendo o pedreiro fazer o banheiro da minha casa. Uhum. Sabe? Então, assim, a minha história começa lá desde pequenininha, porque eu cresci, eu brinquei no meio daquelas vigotas de laje. Certo. Porque meu pai comprava as vigotas, mas ele não tinha condições de fazer o telhado. Ele comprava a vigota, ele comprava as telhas, entende? Entendo. Era um processo que durava um Uhum. tempo. Então, eu cresci no meio daquilo, né? E aquilo fez parte, né, da minha infância, da minha história, nessa Sim. coisa da construção, morar dentro de uma casa em construção, acompanhar, ver os perrengues, ver a dificuldade que é para construir, né? E, e aí isso tá na minha essência, Uhum. tá no meu cerne ali. Então, Aí quando você foi fazer seu primeiro apartamento e e foi tudo legalzinho, foi tudo teve algumas enrascadas, porque a assim. construção civil tem muitas dificuldades, né? Sim, sim, Mas se você tiver uma mão de obra legal, é, tiver um projeto, tudo isso, certinho, as coisas têm uma sim, linearidade ali, com você consegue certeza. acertar, né? Sim, com certeza. E aí, quando eu fui fazer o projeto do meu primeiro, não o projeto, né? Eu fui tocar a obra do meu primeiro apartamento, foi que todo esse desejo de né, gostar de decoração, de ter uma história na construção civil, de ser técnica em edificações formada, mas que nunca Sim. tinha exercido a profissão, isso veio tudo à tona. Uhum. E aí meu marido foi e falou assim, Juliana, por que que você não vai fazer um curso, pelo amor de Deus? Uhum. Vai estudar, se você gosta, se você... Ele percebeu isso em mim, né? Esse desejo e a vocação também. E aí eu fui fazer meu primeiro curso de decoração no Senac. Eu fiz um curso lá de 6 meses, um curso livre. E aí desse curso foi que eu decidi fazer o curso de design de interiores. Então eu fiz o apartamento em E 2010. design de interiores você fez Eu aonde? fiz em São Paulo, na Pan-Americana, na Escola Top, hein? Pan-Americana, né? Famosíssima, né? Eu fui estudar em São Paulo, depois de várias pesquisas, enfim, foi o que era mais viável para mim. E aí eu fui estudar na Pan-Americana e aí em 2010 eu reformei o apartamento, fiz o curso livre. Em Na verdade, 2011, não sei se é design de interiores. A Pan-Americana é design não, é de interiores. é de interiores? Sim, design de interiores, Uhum. sim. E aí em 2011 eu decidi fazer o curso e aí até tem uma história muito engraçada porque eu trabalhava na ETEP, né, nessa época. Sim. Eu era professora da ETEP e eu não contei para ninguém que eu fui fazer design em São Paulo, só tinha um colega que era meu cúmplice, e eu falei para ele, falei, olha, eu estou estudando, mas não conto para ninguém, porque eu tinha medo de perder meu emprego. Uhum. E aí eu fui fazer design em São Paulo, não quis que ninguém ficasse sabendo. E aí foi assim, eu fiz a matrícula no curso de design de interiores numa semana, na outra semana, o que que aconteceu? Eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho. E aí meu marido falou, e aí, você vai desistir? Eu falei, não, eu vou assim mesmo, Sim. eu vou assim mesmo. E aí eu fui, fiz o curso grávida, depois ele nasceu, e aí nós íamos para São Paulo todo sábado. Meu marido ficava com ele no Sesc, São Paulo, durante 6 horas, um bebê recém-nascido. Ele Uhum. nasceu em novembro de 2011 e a aula voltou em fevereiro. E aí ele ficava no Sesc com ele, para eu poder estudar. Uhum. E assim a gente foi levando.
né, até quando deu. As E dificuldades que você passa também, né, para chegar até. muitas, muitas, né, quem vê a nossa profissão, assim, pensa que é só glamour, né, que é só Uhum. festa, não sabe, né, toda a trajetória para poder chegar lá e fazer alguma coisa, né. E aí que eu fui estudar, fui fazer o curso, fui estudar, e aí comecei a fazer alguns trabalhos, fiz alguns trabalhos, mas eu esbarrei numa grandissíssima dificuldade. Como eu vou entrar no mercado? Como as pessoas vão me contratar? Como? O Certo. que que as pessoas. Quem é a Ju Oliveira, design de interiores? Quem é essa? Sabe, eu vou vender projeto para quem? Então, assim, eu cheguei a fazer alguns projetos assim para alguns amigos, mas eu fiquei muito desestimulada por essa barreira, sabe? Fiquei assim. E aí eu cheguei a Sabe arrumar. uma saída para isso? Se alguém estiver assistindo esse podcast, é assim: o que que eu tenho que fazer para arrumar clientes? Uhum, Então eu vou contar, não vou nem contar os meus, porque, nossa, eu conto casos demais meu. Vou contar casos das pessoas que estiveram aqui. uhum, Alexandre Harisberg e Antônio Carlos Martinelli, estúdio de arquitetura. Eles estavam lá no escritorinho dele, saiu a lei de regularização. Um exemplo, tá? uhum, Cara, fizeram um papelzinho e saíram, o escritório deles era perto da esplanada, correr porta por porta, colocando um papelzinho. Aí uhum, um cliente ligou. Que legal. Tem uhum. clientes dessa época do papelzinho que são clientes dele até hoje. Olha só. Entendeu? Uhum, Cara, você corre atrás, você vai achar um caminho, uhum. você. Hoje tem rede social, tem mil Sim, coisas, entendeu? sim. Mil coisas. Tem grupos, né, Uhum, do setor, uhum. inclusive o Polo Vale Decor, que você Sim. faz parte e tal, tudo. Uhum, Então, esse é o caminho. Se não tem caminho, você escreve o que você quer, fica olhando. Aí você vai achar uma porta, outra porta, outra porta, outra porta. uhum. Qual que é a melhor? Todas. Sim. Isso é um funil de vendas. O funil de vendas é um Facebook, um Uhum, Google, um boca a boca, uhum, um grupo, um uhum. não sei o quê. Sim, Então, ali você amplia a sua entrada, a sua visibilidade. E ali depois cai um dentro do funil e você vai filtrar esse cliente e tal, tudo, e converter a sua venda. sim. É, assim, quando a gente quer fazer alguma coisa, quando é um sonho, quando você tem uma vocação, quando você tem algo ali gritando dentro de você, sabe? Assim, no meu caso, né? Eu sinto que eu tenho uma vocação. Uhum. Eu creio nisso. Eu creio que Deus me deu dons. Maravilha. Eu acho que todos têm, né? Você tem, a Alexandra Sim, tem, eu tenho, a gente tem dons, sim. sabe? Deus nos deu isso. Basta a gente só saber usar Por esses isso você dons, fez a né? sua transição, entendeu? Sim, Isso foi maior, né? sim, Eu já tenho minha vida aqui estabilizada, mas sim, não, não é isso. Eu tenho uma sim, missão, é outra coisa que eu tenho que fazer, tá? Um sim. propósito. O propósito mudou, Exatamente. entendeu? Eu sabia que eu tinha um propósito. E E aí? aí, então, Conta lá, você não fez um trabalho para um amigo, para um outro, então eu te aí interrompi porque, o que assim, que aconteceu? para dar um exemplo, né? O que aconteceu, assim, para todo mundo entender, assim, que não é tão simples quanto parece. Eu fiz alguns trabalhos e aí o meu filho nasceu, o meu filho mais velho nasceu. Quando ele nasceu, foi um período um pouco conturbado na minha vida, assim. Eu vinha de um casamento de 9 anos, só eu e meu marido, e de repente um bebê na nossa vida, né? Aquilo foi assim, o meu mundo virou de cabeça para baixo. Então foi um período que eu fiquei ali mais dedicada né, ao meu filho e a coisa toda. E parei, fiquei um pouco parada com as questões, né, dos projetos e tal. E aí, quando foi em 2018, aí eu pensei, putz, né, eu tenho um dom, eu tenho uma vocação, eu quero fazer e tal, mas como é que eu faço? Como é que eu vou arrumar cliente? Como é que eu vou... E aí eu comecei a estudar marketing digital. E aí eu fui fazer alguns cursos e fui estudar o Google, como é que funcionava o Google, o mecanismo de busca, e assim, aquilo abriu um mundo novo para mim, um mundo novo de possibilidades, sabe? Uhum. E aí eu falei, bom, eu acho que eu vou retomar. Meu marido falou, por que que você não retoma? Você tem o dom, você gosta, você fez o curso, você vai jogar tudo isso fora, né? E aí eu comecei a pensar, falei, putz, vou fazer. E aí em 2018 foi quando eu resolvi fazer o Instagram. Eu fiz um Instagram
E aí, quando eu entrei no Instagram e eu vi a quantidade de escritórios, de gente divulgando o trabalho, eu falei, meu Deus, é de graça, Então, é de eu graça. comecei, ó, vou dar um exemplo, tá? Eu já passei por vários tempos de redes sociais. Uhum, O primeiro deles foi Google. uhum, Antes do Google, eu fiz e-mail marketing. Eu fiz o papelzinho, uhum, eu procurei na lista telefônica e procurava no Google o endereço dos arquitetos, tal, tudo, e uhum, mandava e-mail, tá? No meu uhum, caso, eu estava buscando arquitetos. uhum, Aí, depois do Google, Facebook. uhum, Aí a gente fazia Facebook e tal, tudo. uhum, E a conexão com o pessoal, né? Placas, esse tipo de uhum, coisas. Depois do Facebook, Instagram. E a uhum, gente está até hoje no Instagram, né? uhum. Agora tem outras redes sociais também, TikTok e tal, tudo. Mas Sim, isso é muito importante, entendeu? sim, É muito importante. Você abre sua empresa, né? O seu trabalho para outras pessoas, sim, para os clientes poderem conhecer o uhum, seu trabalho e você ali conseguir sim. novos clientes. Sim. E aí, quando eu vi que eu podia mostrar quem eu era, aquilo que eu gostava e o meu trabalho, e era uma coisa democrática, eu podia colocar o que eu quisesse lá, podia mostrar, podia divulgar, e falei, nossa, acho que é um caminho, Uhum, acho que é um caminho, acho que eu vou retomar. E aí eu abri a conta no Instagram e comecei a postar inspirações, porque você não tem projetos para sim, começar, né? claro. E aí eu falei, bom, eu preciso de projetos, preciso de portfólio. Como é que Uhum. eu vou conseguir esse portfólio? Ninguém me conhece. E aí eu fui lá no grupo das mães da escola do meu filho mais velho. Falei, bom, sou designer de interiores e quero, né, estou em busca de projetos, eu quero fazer e eu estou oferecendo 3 consultorias gratuitas para quem quiser decorar a casa, a sala, a cozinha, o consultório, o que quiser. E a única coisa que eu quero em troca são as fotos. Eu, Sim. eu quero as fotos, né? Eu vou te ajudar a fazer o que for necessário e depois eu vou tirar as fotos e eu vou divulgar fotos, vídeos e tal. E aí 3 pessoas me chamaram, Maravilha. que foram os meus primeiros clientes, né, nessa virada aí. E aí eu fiz um consultório de psicologia, que ela, né, inclusive é minha amiga até hoje, até esses dias me chamou que ela quer fazer de novo, o novo consultório. Bom, E fiz uma sala fiz 2 salas, na verdade, né, de duas pessoas lá do grupo. E foi assim que começou. E aí eu tirei fotos, divulguei, fiz posts, fiz vídeos no YouTube, vídeos no Instagram. E foi assim que eu comecei a divulgar o meu trabalho. Então, assim, não tem desculpa. Ah, porque não tem projeto. Não, se a gente sim. arruma. Se não tem projeto, você vai Tem que atrás fazer de e alguma forma, tem né? que fazer de alguma forma acontecer. Né? A gente não pode deixar essas barreiras, né? Para você ter uma ideia, Meu Lúcio. primeiro projeto, ele veio de anúncio do jornal Vale Paraibano, Uhum, né? Então, foi assim que eu comecei. sim, eu acredito. Maravilha. Eu E acredito. aí, como que você hoje está, a Ju Oliveira, em design de interiores, tal, tudo, como é que tá o seu trabalho, Uhum. a sua rede social, como o pessoal te encontra? Uhum. Então, hoje eu tô lá no Instagram e, assim, eu tô construindo a minha casa, né? Sim. Eu fiz esse apartamento, moramos lá durante alguns bons anos e agora a gente está construindo a nossa casa, né? A minha casa, que é o meu grande portfólio, né? A minha Show. casa eu tô podendo fazer do jeito que eu quero, do jeito que eu Uhum. acredito e, e o pessoal, se quiser, né, conhecer, é @casa do Sim. telhado, se quiser conhecer, né? Arroba Casa do Telhado. Isso, lá no Instagram, a Beleza. gente tem um perfil lá onde eu mostro a construção desde o início, desde o terreno até hoje como tá lá. E até trouxe algumas fotos aí, se vocês quiserem colocar da casa, o pessoal conhecer. E essa casa, ela mostra um pouco da minha essência, assim, aquilo que Uhum. eu acredito. Assim, na arquitetura, o que eu tenho visto, né, muito, quando eu abro o Instagram, quando eu vou nos condomínios, Uhum. é mais do mesmo. Mais do Certo. mesmo, mais do mesmo. As pessoas estão um pouco com preguiça de pensar fora da caixa. Então, assim, eu gosto de coisas diferentes e gosto de coisas simples. Então, assim, Certo. o meu design é um design que busca a essência das coisas. Casa chique, para mim, Lúcio, é casa com memórias. A casa, Uhum. ela tem que refletir a vida daquela família, a personalidade do dono da casa, a história. Então, assim, casa tem que ter história, sabe?
para ficar diferente. A minha casa não pode ser igual à sua casa, porque a sua história é diferente da minha, Uhum. entende? Então, assim, a casa ela tem que ser simples, né? Usar principalmente materiais naturais. Eu acredito muito nisso. O que eu vejo hoje são casas plastificadas. Certo, Muito vidro, muito polimento, espelho para todo lado, porcelanato polido, metal, certo. tudo junto e misturado. E aí é a tal da casa clean. Uhum. Eu quero uma casa clean. Quando a pessoa fala assim, eu entro em pânico, porque eu penso, meu Deus, que clean é esse? E aí a tal da casa clean, ela fica muito plastificada. Então a pessoa ela tá morando Você, ali na casa e ela pelo não que você está sabe. falando, eu estou pensando numa casa mais ecologicamente correta, uma casa com uma pegada de natureza, alguma coisa assim. Sim, mas assim, usando materiais naturais. Vou te dar um exemplo. Lá na casa do telhado, por exemplo, eu estou usando tijolinho. Uhum. Como o tijolinho foi esquecido? Como as pessoas deixaram de usar o tijolinho? O que é tijolo? Tijolo é barro. Tijolo é essência. É você ter natureza na sua casa, ter plantas, materiais Sim. naturais, texturas, sabe? Coisas da natureza. Nós somos seres naturais. Nós Sim. necessitamos. Mesmo que você não goste de viver no meio do mato, vamos dizer assim, você não é uma pessoa desse estilo, mas você tem que ter uma natureza ali te abraçando, coisas naturais. Plastificar demais a sua casa não vai deixar a sua casa aconchegante. E aí o Entendi. que eu vejo hoje é mais do mesmo, todo mundo fazendo a casa tudo igual, tudo plastificado. E aí a pessoa depois gastou todo aquele dinheiro, né? Porque gasta-se muito, porque a gente sabe que as coisas são caras, é difícil de você fazer. E aí a pessoa não está feliz. Ela olha aquilo tudo e fala: Meu Deus, ela não se identifica com aquilo, entende? Mas é porque está faltando o quê? Está faltando a essência, está faltando o orgânico, está faltando a natureza, os materiais naturais, o simples que funciona, sabe? Maravilha. É Simples que funciona. Então, é a frase da Ju Oliveira. Show de bola. isso aí. Ju, um prazerzão conhecer você. A Obrigada. gente não se conhecia. A Alexandra conversou com você, ou você conversou com a Alexandra. Estamos aqui gravando o nosso podcast, tá? Eu vou fazer uma leitura aqui, vou fazer uma observação sobre a Ju Oliveira, tá? Sim, Então, é uma menina que cresceu simples, lá em Minas Gerais, né, na linha do trem, família, simples, trabalhadora. Você foi, fez o que tinha que ser feito, trabalhou, construiu a sua vida, fez cursinho várias vezes para entrar numa universidade e mudar a vida sua, será, vou mudar a vida da minha família, sim. tal, meus pais não tiveram condição, e Hum, se eu não fizer, nada vai acontecer, né? Tomou para si aquilo, construiu a sua vida, fez uma faculdade federal, né? Começou a trabalhar, aí viajou o mundo naquela loucura, maravilhoso também, porque é bom, né? Você conhecer hum, outras culturas, outros países, muito bom. Veio parar em São José aí o maridão, né? Veio trabalhar na sim. Embraer. Meu companheiro, Qual que é o nome dele? Anderson. Manda aí um beijo pro Enderson. Um beijo, amor. Meu companheiro, Show de bola. meu tudo. E aí a paixão pelo design de interiores te levou a tomar essa decisão e hoje estamos aqui, você fazendo o seu trabalho, divulgando o seu trabalho maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Tá bom? Se você quiser agradecer alguém, fica à vontade, alguém que te encontrou. E o Polo, como que ele chegou até você? Você se inscreveu no site? Como é que foi? Conta essa história aí. É, na verdade, nada chega em mim, sou eu que vou. Exato. Tem que ser proativo, porque senão as coisas não acontecem. As coisas não acontecem. Elas não chegam até você. Não, elas não chegam. Hum? Assim, para quem quer entrar, né, nesse mercado, nesse meio, assim, não vai chegar. A gente tem que ir atrás, a gente tem que divulgar, tem que falar, olha, eu gosto, eu faço, me chama, eu Uhum. vou, né? Então é isso, assim, é correr. Eu sempre corri atrás das minhas coisas, né? E hoje estou aí, continuo fazendo isso. Eu estou com 44 anos, mudei de profissão faz poucos anos. Uhum. Então tem gente aí que está com 25 e tem a vida pela frente. Então, assim, se eu não fizer agora,
eu vou fazer quando? Então eu tenho que fazer Mas tem agora. bastante tempo para fazer Espero, muita coisa ainda. eu espero. Mas Beleza. obrigada pelo Obrigado, convite, Ju. obrigada. Prazer. E acho que assim, no próximo evento a gente vai se encontrar, a gente não se conhecia Com pessoalmente, a gente vai se reconhecer ali e tal, tem bastante coisa para conversar. Com Agora eu já certeza. te conheço desde criancinha, né? Beleza? Beleza, obrigada, Show de obrigada pela bola. oportunidade. Valeu, galera, e até o próximo ManzaCast. Obrigada. Tchau.